você trabalha na justiça criminal. E aí, Eu trabalhei. tudo bem certinho, né? Eu trabalhei no início no criminal. Trabalhei de 2002 até 2007, começo de 2007, e depois fui para a vara civil. Então, desde 2007, eu trabalho na vara civil. Eu sou assessor do juiz e já está com alguns anos que nós estamos aí nessa luta, trabalhando em prol das pessoas que buscam a justiça, né? Nunca se espelhou no juiz para ser o juiz também. Mas teve uma veia política que falou aí bem alto. Como foi isso? Como é que você se descobriu assim? Na verdade, a veia política ela é bem antiga. Na época de Miguel Arraes, quando eu era bem jovem ainda, tinha uns 14 anos de idade, eu morava no sítio, nasci no sítio, lá no sítio Baraunas, próximo a Miracica, que é aqui em Garanhuns. E na época do governador Miguel Arraes, ele incentivava as pessoas, principalmente da zona rural, a fazerem alguns projetos. E o governador ele chegou a visitar meu pai porque ele era um líder comunitário, apesar de não ser envolvido diretamente na política. Aí ele incentivou para que ele criasse uma associação e tinha alguns projetos para trazer. E como as pessoas eram quase na totalidade analfabetas, eu era uma pessoa que estava começando ali a desarnar um pouco na leitura. E aos 14 anos eu ainda não era totalmente alfabetizado, que é uma história que qualquer dia eu conto. Mas eu comecei a fazer o esboço daquele projeto. As pessoas chegavam e começavam a falar comigo, eu fui fazendo o esboço, acabou se tornando o projeto, que culminou com vários benefícios para aquela comunidade. Então, desde os 14 anos que eu tenho trabalhado em prol do social, mas só depois de adulto mesmo é que eu comecei a aparecer um pouco mais, porque eu ficava sempre trabalhando nos bastidores, sempre fazendo parte do projeto, mas não aparecia à frente deles. Tem muita gente boa com projetos excelentes para a sociedade, né? Eu sempre digo, meu Deus, se a gente for pesar, tem muito mais gente boa do que gente inerte, vamos dizer assim, não é? Nesses meus projetos eu sempre encontrei pessoas muito bacanas. E Carlos Silva chega por aqui e diz assim, boa noite a todos, é uma satisfação ouvir novas pessoas na política, sou advogado e conheço a sua integridade. Lígia Pinheiro, boa noite, Selma, e meu grande amigo Elisiário. Sara Luna, boa noite, prestigiando o meu marido. Boa, Sara, seja muito bem-vinda. E Carlos Silva, estou curioso a saber as propostas do meu amigo. Então, bora lá. Tem pergunta, Carlos? Faz pergunta, vocês façam pergunta. Afinal, quem faz o programa são vocês. Agora, Elisiário, eu tenho uma curiosidade. Quando foi que você, mesmo político, fazendo trabalho? Porque o pessoal diz que quem faz muito trabalho social normalmente são pessoas de esquerda. As pessoas de direita, elas são mais quietinhas lá no canto, apoia talvez, mas são mais, não é? Mas você, assim, sendo uma pessoa que lida e que tem esperança de uma vida melhor, você se viu aí sendo de direita, como a gente está dividindo e polarizando, sim. Tá certo? Vamos deixar a mistura e vamos polarizar, direita. Na verdade, o trabalho direita e esquerda, no Brasil nós não tínhamos essa definição. As pessoas que eram de esquerda raiz, elas tinham consciência, mas as pessoas que defendiam uma pauta mais voltada para a direita, nunca existiu essa consciência. E eu acredito que, mais ou menos no ano de 2015, começou a aflorar mais esse sentido das pessoas buscarem outro viés político. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões, até no ano de 2015 mesmo, participei de reunião, uma pessoa que foi, inclusive, secretária, era do Partido dos Trabalhadores. Eu participei de algumas reuniões com ela e, por insistência dessa minha amiga, ela cobrando para que eu me posicionasse politicamente, eu me vi forçado a não fazer parte mais da esquerda como eu fazia inocentemente.
porque eu estava com as pessoas que faziam o trabalho social. Então, para mim, era indiferente ser de direita ou ser de esquerda. Quando eu comecei a analisar mais profundo e vi que os princípios que a direita defende se coadunavam mais com os meus pensamentos, então eu resolvi assim pender mais para a direita. E aí a esquerda ela ficou um pouco esquecida, mas não do ponto de vista do que morreu a esquerda. Sim, Os princípios, sim. a parte social a Entendo. gente continua fazendo, independente de ser de direita ou de esquerda, de ser socialista ou ser conservador. E Rosângela Moraes chegando por aqui. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Ela também que apoia, né, este programa, está sempre com a gente. Um grande beijo, viu, Rosângela? E Marcos Vinícius diz, meu grande amigo. Valdir Barros, esse ano eu acredito que será um ano de maior renovação na Câmara de Vereadores de Garanhuns. Eu acho também. O Elisiário, o que foi que você viu assim na Câmara de errado? Tanto que você diz, não, precisa mudar e precisa de mim. O que está acontecendo com essa Câmara? Assim, a sua visão. Lamentavelmente, eu não gostaria de dizer, mas a gente sabe que a maioria, quando se fala em unanimidade, ou próximo da unanimidade, teve alguém que falou que seria burra a unanimidade. Porque não existe um contrapeso. Eu não lembro quem foi o autor dessa frase. Alguém disse, mas Mas não alguém, sempre, né? mas quando você está trabalhando no governo, seja o executivo ou o legislativo, ele precisa ter um contrapeso. E pelo que nós percebemos aqui, nós não temos esse contrapeso para poder fazer a coisa andar. É como se nós estivéssemos em um barco e tem que ter alguém remando o contrário para poder fortalecer quem está remando à frente. Não significa que vai estar o tempo todo contraditando ou voltando contra as pautas para o município, mas alguém tem que estar cutucando as coisas e fiscalizando para a coisa impulsionar. Quando todo mundo está sempre convergindo no mesmo sentido, sempre no mesmo pensamento, não existe uma resistência, consequentemente não existe o interesse em melhorar. E a crítica, a fiscalização, que é o trabalho do vereador, ele deve pautar o seu trabalho sempre buscando o cumprimento da lei, deve buscar também o cumprimento por parte do executivo. E, pelo que eu observo, tudo que o executivo aqui na nossa cidade, no nosso município, bate o martelo, a maioria, ou quase que totalidade dos vereadores, segue o mesmo caminho, não tem uma resistência. Por isso que algumas pessoas vieram até mim e começaram a cobrar, porque eu já me envolvia antes na política, mas sempre nos bastidores, e as pessoas, não, você tem o perfil de nos representar. Eu quero que você venha para nos representar, porque senão o nosso movimento de direita vai acabar esmorecendo e não vai à frente. Então, eu depois de muitas conversas com a minha família, porque inicialmente não apoiavam, aí eu resolvi aceitar esse encargo. Muito bem. E olha só, Juvenal diz assim, minha história de vida converge com a história do amigo Elisiário. Eu também venho da zona rural e como eu era alfabetizado, eu ajudava as pessoas no sítio. Esse cara é um guerreiro. Eu conheço, gente boa demais. Juvenal, não é? Sim. Ele, nossa, isso é um amor de pessoa. E a gente começa aqui já com nossa querida, hoje, nossa repórter Rosângela Moraes dizendo como você vê o município sem se autossustentar com recursos próprios e sem pagar o peso dos colaboradores, aumentar os próprios salários, bem caladinho. Hoje houve um aumento, né, no salário do prefeito, dos vereadores, secretários e, segundo aqui, o piso dos colaboradores não é cumprido. Bem, a conta chega um dia. Quando nós trabalhamos na nossa casa, nós temos a receita e nós temos as despesas. Nós temos que equilibrar, tanto receita quanto despesa. A mesma coisa acontece com o município.
Quando você vive ou envolve o município para trabalhar, para desenvolvê-lo apenas em cima de empréstimos, essa conta depois vai chegar e alguém vai ter que pagar e vai ser muito sofrido. E pelo que nós percebemos, as pessoas da casa, que deveriam ser melhores valorizadas, elas não estão sendo valorizadas nesse sentido. São os servidores públicos que trabalham, que fizeram concurso ou que foram contratados, que são as pessoas que estão na ponta da lança mesmo, que são os que trabalham de fato. Quando se faz na calada da noite, como se falou, esses aumentos, está, de certa forma, zombando da cara daquele que paga imposto, daquele servidor que ele cumpre o horário direitinho, que ele está ali para atender ao público, porque o servidor público ele é um funcionário do público, ele não é funcionário do prefeito, ele não é funcionário do vereador, ele está para atender ao público. E isso acaba sendo imoral. Pode ser legal? Pode, mas é imoral, porque nós não temos ainda subsídio suficiente para mantermos esses aumentos, que todo mundo ganhar bem é ótimo, eu não digo que isso é errado, mas uns ganharem bem e outros ganharem mal, não é certo. E completando aqui a Delmo Gama, ele diz assim, meu amigo Elisiário, o que você acha dos vereadores aumentar R$5.000 nos salários? E 11 a mais no salário do prefeito, além de todos os benefícios. Acho que é o que eu acabei de falar, né? Aí... Nós estamos vivendo um paradoxo, enquanto os professores não são remunerados como deveriam ser remunerados, a guarda municipal também está com defasagem, e a gente vê que é um absurdo essas coisas acontecerem, e não tem um vereador que levante a mão, não tem alguém para pelo menos criticar e trazer essa informação, a clareza das pessoas, para saber o que é que está acontecendo, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento. E não está havendo essa resistência. Essa transparência, né? E Juvenal diz assim, eu vejo com uma certa desconfiança e um certo receio a chegada da direita no espaço de poder. Sempre vejo os políticos dessa matriz ideológica se debruçar sobre as pautas de costume de que sobre pautas desenvolvimentistas. É verdade, Juvenal, é verdade. Algumas pessoas, quando entram no poder, principalmente dos cargos mais elevados, elas, independente de ser de direita ou de esquerda, a pauta que eles defendem, infelizmente, é a pauta do seu bolso e do bolso de suas famílias. Eu sou favorável à alternância de poder, porque isso evita o enraizamento das pessoas viverem ali em função de apenas política, porque política é um cargo que você foi escolhido para exercer e não era para ser profissão. Mas as pessoas, quando são de direita ou são de esquerda, que passam muito tempo, a tendência é a corrupção chegar à porta deles. E isso vai minando todos, independente de ser de direita, independente de ser de esquerda. Eu vejo como um projeto que é apresentado ao povo, não contra os costumes, porque eu estou aqui, eu sou a favor dos costumes, mas sou a favor também de que as pessoas tenham suas liberdades pessoais. Os conservadores, por isso que eu falei lá no início, que nós temos os conservadores, os liberais e os social-democratas, né? Que essas pessoas acabaram sendo botadas em dois polos, na direita e na esquerda. Só que a direita hoje, ela se identifica um pouco mais com os conservadores e com o liberalismo, que seria na economia, a grande maioria. Mas não significa que a pessoa esquece o lado social. Eu, por exemplo, não esqueço o lado social, sempre estou trabalhando do lado social, apesar de preponderantemente ser voltado para a direita. Você se considera radical, extremista? Depende do que seja radical ou extremista. Um exemplo aqui, quando Lula ganhou as eleições, você participou de um grupo de pessoas que acamparam em frente ao 71BI.
E aí estava prejudicando a ida e vinda das pessoas. Isso não foi extremo, não? Seria extremo se tivesse realmente feito barricadas, impedido que as pessoas passassem. Eu estive acampado em frente ao batalhão, em torno de 72 dias, salvo engano foram 72 dias, e nós ficamos ali próximo àquele veículo que fica estacionado em frente, não atrapalhava a ida nem a vinda de ninguém. Não tinha... em alguns lugares aí, em alguns estados, pode ter acontecido o bloqueio, mas imediatamente houve determinação para que as pessoas desbloqueassem, mas no movimento que eu participei não teve O que esse bloqueio. houve a não aceitação da vitória? Na verdade, não é a aceitação da vitória. O que houve é que, na época, foi proibido de se questionar sobre as urnas eletrônicas. Foi proibido, as Forças Armadas fizeram uma investigação nessas urnas, publicaram um relatório e nesse relatório que foi publicado disseram que tinha inconsistências e não foi aberto na íntegra para eles fazerem a fiscalização. E isso causou uma certa repulsa ou uma certa desconfiança, porque no país que é democrático, nós temos a liberdade de questionar. No momento que nós não podemos questionar, seja lá o que for, seja a urna, seja os atos do presidente da República, seja os atos de um ministro do Supremo Tribunal, nós não estamos vivendo na democracia. Democracia é isso, a gente está aqui conversando, apesar de nós termos posicionamentos divergentes politicamente falando. Hoje você que está dizendo. Né? Mas nós temos o direito de falar, nós temos eu respeito todo mundo, eu acho tenho que essa liberdade ninguém pode tirar. Né? Eu posso até dizer assim, sem medo de errar, mas eu acho que os melhores amigos que eu tenho hoje, as pessoas que realmente me ajudam, são pessoas voltadas mais para a esquerda. E nós temos alguns projetos sociais aí que estamos desenvolvendo, e esse já existe, na verdade, e a pessoa está altamente de esquerda e é um grande amigo, liga para mim o tempo todo para a gente ver. Se completa, né? Sim, se completam. Essa questão da radicalidade depende de quem está vendo, né? De quem, do ponto de vista. Muito bem mesmo. E Armando Feitosa, aí presidente... Conhece Armando Feitosa, nosso presidente aí, gente boa do União, né? Não, ele é presidente do PL. Toda vez eu esqueço Armando, mas ele é de direita mesmo. E era o homem forte aqui, hein? Garoto bacana. E aí ele diz assim, uma pergunta, no caso... Quem você apoia para prefeito? O Paulo Câmara esteve aqui e disse que nós estamos com 3 pessoas de direita candidatas. Eu disse até Sivaldo, eles até Sivaldo. Os 3 são de direita. É verdade isso? Eu acho que o atual prefeito, ele se posiciona onde for melhor para ele. O anterior também, ele se posiciona ali sempre ao centro. Onde tiver melhor, ele está indo, mas a pauta de direita ou de esquerda mesmo, nenhum tem. Eu acredito que nenhum. Eles, todos os principais candidatos ou pré-candidatos, eles têm um mais voltado ao centro. Não tem o radicalismo que se fala muito. Eles são mais voltados ao centro. Mas quem está hoje pelo Partido Liberal, que é o partido que eu estou filiado, é Gessinho Filho. Muito bem, Gessinho, gente boa demais. Eu tenho um carinho sem fim por aquele rapaz, muito humilde, muito prestativo. Um beijo, viu, Gessinho? Sou sua fã. E Juvenal diz assim, Elisiário, você como postulante a um cargo de vereança, trabalhará pelo desenvolvimento do município ou ficará restrito às pautas de costumes, como a maioria dos políticos conservadores? Boa pergunta, Juvenal. Obrigado por ter feito essa pergunta, mas eu acho que pelo que a gente já dialogou aqui,
sendo candidato a vereador e ganhando, porque nós estamos na condição de pré-candidatos, isso com certeza vai ter um peso muito grande que vai ser o trabalho pelos munícipes. O povo do nosso município é quem vai estar na pauta. Os costumes, lógico, que vão ser evidenciados, até porque o que eu defendo são alguns costumes, mas a gente começa a ter uma certa lead no pensamento quando você fala sobre costumes. Por exemplo, em costume você diz, mas quem é de direita não apoia o aborto. Talvez o costume. Mas se você levar para as tribos indígenas, algumas mais remotas, eles têm um costume de sacrificar suas crianças deficientes quando elas já nascem, não é nem aborto. Não é nem aborto. Isso é um costume. Ou deixar elas soltas, né? Assim que elas começam a andar, eles soltam. Isso. Ao Deus dará. Aí a gente, se julgar de acordo com o nosso costume, talvez esteja errado. Mas quem sou eu para estar julgando o costume? Então, o costume vai muito de cada região. Vai muito de cada país, sei lá. E no o nosso município, apesar da gente perceber que existe uma inclinação muito voltada para a esquerda, mas as pessoas têm os costumes bem preservados. São muito tradicionais. São tradicionais. O Garanhuns mantém uma tradição mesmo. Com certeza. De família, de Pode cultura, dizer, não, eu sou totalmente esquerdista ou socialista, mas as tradições, elas imperam aqui em Garanhuns. Muito bem. Aí ele diz assim, eu concordo com Elisiário, eu sou a favor da alternância de poder e é salutar para a manutenção da própria democracia. Oh, Juvenal, coisa mais linda. E o canal do pastor Ricardo Souza chegando por aqui. Boa noite, amiga Selma. Outro postulante aí muito forte, né? Vem batendo bem forte. Tassiana Lima, essa professora, essa empresária, gente da melhor qualidade, chegando por aqui. Em breve estará no Flashes com Selma Melo, né? Juvenal Barbosa continua conversando. 8 de janeiro. Foi um ato extremista. A tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas imediações do aeroporto de Brasília não foi um ato extremista? Eu acredito que sim. Uma explosão, eu não lembro desse fato, da tentativa de explosão de um caminhão, não lembro, de fato. Até foi preso o pessoal. Mas eu não lembro. Eu acredito que os fatos que ocorreram lá no dia 8 foi um extremo. Agora eu não posso dizer se foi um extremo de direita ou se foi um extremo de esquerda, porque existe uma nebulosidade muito grande sobre aqueles fatos ocorridos. Se sabe que existiam pessoas acampadas em frente aos quartéis e se sabe também que algumas pessoas que estavam dentro das casas dos poderes nada fizeram para impedir e ainda mais ajudaram alguns manifestantes. E tiveram vários manifestantes identificados que não foram presos. Aí, realmente, eu não tenho como afirmar, mas ao meu modo de ver, de fato, houve Foi um extremo, né? Que a violência não leva a nada, né? A conversa, sempre que possível, ela deve imperar. Muito bem, eu não entendi, mas eu vou aqui. Foi eu que chamei Paulo Câmara, que esteve com a gente, foi Paulo Camelo, eu acho que eu disse Paulo Câmara. Tá? Foi Paulo Camelo. Paulo, tudo é Paulo. José Alexandre de Oliveira diz verdade. Elisiário, você está numa posição em quem concorre com a Dama da Noite, Tiago Paz, Lígia Pinheira, de Direito e aliados a Gessinho, também Magda, né? Pessoa forma a federação. Existe algum tipo de rivalidade interna ou há uma conversa para unir forças para o pleito? Uma excelente pergunta. O pessoal que está pela coligação da direita, os partidos principais, estão sempre unidos. E isso é uma lição que a direita aprendeu com a esquerda, porque a esquerda sempre foi muito unida e direita não existia.
Eu digo sem medo de errar, ela surgiu, é bem neófita à direita, ou seja, ela vivia como se fosse escondida. Nunca aparecia. Uma pessoa ou outra que ali jogava uma ideia, mas era imediatamente sufocada. Hoje, nós vemos que as pessoas estão mais unidas nesse intuito de se ajudar. É tanto que várias pessoas, dessas que foram citadas aqui, publicaram chamando para essa nossa conversa aqui. Sim. Foi bem Sim. importante a pergunta e bem salutar nós deixarmos bem transparente. Você, quanto direita, como é que você vê a atuação da nossa governadora, também dita direita, a Raquel Lira? Quem sou eu para criticar a governadora, né? Mas, pessoalmente, eu não acho que ela esteja fazendo um bom governo não, me expressei mal. Pessoalmente, não. A formação que eu fiz da minha convicção, ouvindo as pessoas dizerem. Então, eu acabei formando essa convicção que ela está deixando muito a desejar, principalmente aqui na nossa região. Apesar de haver algumas promessas, mas a gente não vive de promessa, né? Só Santa Quitéria enricou aqui nessas bandas. Perfeitamente. E a gente precisa de atuação de verdade. Eu utilizo a rede do SUS, o Hospital do Moura principalmente, e algumas vezes que lá estive, às vezes que eu levei a minha mãe para lá também, é um absurdo. Você chegar com fratura lá e ser dito que não é uma emergência, que aquele dali lei, esqueci o termo agora que se fala, como se fosse uma coisa que pudesse deixar para depois. E a minha mãe tem 86 anos e ela ficaria internada lá por até 30 dias aguardando para fazer uma cirurgia. Isso foi o fato mais recente. Isso, né? É letiva. Uma pessoa, uma idosa com uma fratura... Independente de idade, fratura é fratura. Pois é. Né? Aí eu vejo que nós estamos abandonados, mas não é nem de hoje. Não é de ontem. Não, só estamos dando sequência. Mas eu acho que, apesar de tudo, estávamos melhor. Eu sempre utilizei o serviço. O Dom Moura sempre foi um caos. Teve uma época. Está bem pior. Teve uma época que o Dom Moura esteve excelente. Foi na época que o meu amigo Hudson assumiu a administração. Foi excelente. Ali eu não posso dizer que estava até prêmio à maternidade ganhou. Acho a administração conta muito. Sim, né? sim. Muito. Isso a gente tem que ver o município também. Se tiver uma boa administração, nós temos tudo para dar certo. Nós temos aqui na nossa região já foi produtora de café. Nós tivemos água mineral, que foi considerada a segunda melhor do mundo, só perdendo para uma água mineral que tinha na França. Bacia leiteira. Bacia leiteira. Tínhamos várias empresas aqui e acabou-se. Hoje nós estamos tentando sair agora como explorando o turismo. Nós temos várias universidades aqui, seria um polo estudantil. Tem essas festas que estão acontecendo aqui em Garanhuns, né, como o Festival de Inverno, o Festival o Viva Dominguinhos, que teve agora, e vários outros. Mas nós não temos pessoas trabalhando para qualificar os nossos munícipes para trabalharem com isso. O polo estudantil mesmo forma as pessoas vão ter que buscar emprego fora. Botar o diploma debaixo do braço só vem se formar aqui e vai embora. As pessoas... Eu estava questionando isso esses dias, disseram não, que eu estava errada. Eu disse, gente, eu conheço muitos jovens que são de cidades vizinhas, vêm, estudam e vai embora. Claro. Não fica na cidade, até mesmo porque ficaria. Porque não tem condições de emprego. Eu ri agora porque a Adelmo botou assim, Raquel Lira não é de direita, ela é oportunista. Adelmo Gama, outro postulante, um menino excelente também, muito, muito inteligente. Você se considera economicamente liberal? Em parte, sim. Em parte, sim.
Dizendo isso, como você vê a municipalização do FIG com o apoio das empresas privadas? E acredita que isso deve agregar a região ou acha que a privatização pode prejudicar? Olha, privatização é excelente quando existe todo um amadurecimento de ideias por trás. Privatizar apenas por privatizar ou tirar da administração de um outro ente por questões particulares, isso é inviável. A privatização ela pode ser salutar se tiver em comum acordo, se a sociedade estiver sendo beneficiada. Mas o que a gente vê no Brasil é que, não só no nosso município, mas o que a gente vê é que as pessoas privatizam olhando apenas o próprio umbigo. E isso não é privatização, é você estar vendendo a coisa pública. É você estar trazendo para a administração pessoal uma coisa que deveria ser pública. Mas com amadurecimento, se tiver muito estudo e for comprovado que a privatização ela é benéfica para o povo, para o município, tudo bem. Mas se não tiver nenhum estudo e a pessoa faz apenas por questão de ego, aí não posso dizer que é importante fazer uma privatização. Tudo tem que ser estudado. Bem. E Juvenal diz assim, Garanhuns tinha um potencial econômico enorme. Falta representatividade política, né? Lamentável. E a gente vê Garanhuns estagnada há alguns anos. Não é de hoje. E já teve páreo a páreo com Caruaru, né? Já fomos maior, há 50 anos atrás pois é. éramos. E hoje... Hoje nós temos os polos que é Petrolina, Caruaru, Recife. Garanhuns está como se fosse uma cidadezinha assim que já não tem... para 22 cidades que agora não mais procura Garanhuns, porque só procura para saúde ou educação. Aí a saúde já está faltando, já estão partindo direto até para Arco Verde. Sim, no sertão, né? As pessoas que procuram a rede de saúde aqui são encaminhadas para Arco Verde, para Recife, Jaboatão, Caruaru, para outros lugares, porque aqui não está dando suporte. Não tenho. Você acha que é de quem a responsabilidade da saúde está tão apertada desse jeito? Seriam os postos de saúde que não estão cumprindo um papel? Como é que você vê? Na verdade, o sistema ele tem dinheiro. O que falta é apenas gestão. Porque quando você deixa faltar medicamentos que são a base de uma sociedade, como algumas pessoas já me procuraram para relatar, que sobrevivem por conta de determinado medicamento. Aí você chega aqui no CAPS, não tem aquele medicamento, a pessoa é obrigada a ter várias convulsões ao dia, porque está faltando aquele medicamento ali para dar aquela controlada. A pessoa não tem qualidade de vida. E isso é só questão de gestão, porque dinheiro nós temos. E se quiser ainda mais dinheiro, nós temos como conseguir esse dinheiro. A exemplo dos 100 milhões de reais que foi pego de empréstimo para fazer obras de infraestrutura na cidade, que está a todo vapor, né? Agora na época política. Então há possibilidade, há formas de você conseguir dinheiro. E se é que não tem, né? Se disser que não tem, mas nós temos a forma. Muito bem, Juvenal diz assim, a cidade não pode se resumir apenas em ser uma cidade turística. E Valdir Barros assim, meu amigo Elisiário, como você vê a questão das unidades básicas de saúde de Garanhuns? Sem remédio, os moradores têm que sair na madrugada para tentar pegar uma ficha para poder ser atendido. Quando esses dias eu cheguei lá de 6h15 e já tinha batido... É bem complicado. É lamentável mesmo, porque a população que está precisando, que são os mais carentes, aí tem que passar por essa situação vexatória, né? Você ter que acordar no meio da madrugada, enfrentar o frio, porque Garanhuns é frio, ir para uma fila sujeita à violência, como está sendo a nossa região, está caótica em termos de violência, porque não existe uma prevenção quanto a isso. Aí o cidadão acorda doente, vai para a fila, sujeita a todo tipo de situações que pode acabar
com a sua saúde, mas ainda com a sua própria vida, e enfrentar uma fila, chega lá na hora, aí diz, ó, não pode atender porque tem X quantidade de fichas para atender. E acabou-se. Isso deveria ser mudado. Teve época, eu não sei, hoje não posso afirmar, mas teve época que o posto de saúde ele fechava de acordo com o expediente da prefeitura. É como se a pessoa só pudesse adoecer durante... Porque o posto continua, né? O expediente. Aí você só pode 16, adoecer enquanto... 17. Mas mesmo assim não tem o médico. Não tem médico. Ele atende... Tem posto que é 12, 15, 20, né? Tem um posto de saúde mesmo, que eu estive na comunidade do Sítio Mochila esses dias. Aí tem um posto de saúde lá que tem determinadas coisas que precisa da enfermeira para... ceder aquele medicamento ou passar alguma prescrição para fazer aquela ponte para o médico para poder entregar à população. A enfermeira mora em Garanhuns, vai lá uma vez por semana, aí a população fica como? Não temos Saúde, profissionais. eu sempre digo, é todo dia, o dia todo. E se você não tem o mínimo, que é a saúde, as outras coisas não podem prosperar. E Valdir diz assim, estou batendo nessa tecla porque estive acompanhando os moradores e o sofrimento é grande. Sem saúde, a vida fica tão mais difícil, né? E Adelmo diz, Elisiário, meu amigo, você tem história da infância daquele terreno baldio, antigo Pau Pombo? Na época do Pau Pombo, assim, eu morava no sítio, né? Até os meus 18 anos eu morei no sítio, lá em Miracica. E aos 18 anos saí, fui morar no Recife, aí só voltei depois com o concurso do Tribunal de Justiça e estou aqui na cidade. Então tem muitas coisas que passaram-se lá no Pau Pombo e naquela região que eu não cheguei a acompanhar, apesar de ser daqui do município, ser filho do nosso município, mas eu não acompanhei o desenvolvimento dos assuntos nesse sentido. Muito bem. O Pau Pombo eu acho tão lindo ali, um canto tão eclético que recebe todo mundo, né, Adelmo? É lamentável, assim, o bar do Pau Pombo fechado, porque não era só o bar, a bebida, né? Tinha música, o artista da terra se apresentava, tinha famílias inteiras curtindo, passando uma tarde super agradável, mas... E Gabriela chegando por aqui, né, dando seu boa noite. Elisiário, qual é sua proposta para o desenvolvimento econômico de Garanhuns? Um pouco estagnado aí, né, há alguns anos já. Olha, como pré-candidato eu não posso dizer quais são as propostas porque estaria fazendo campanha e é proibido. No entanto, a gente vem trabalhando as ideias, conversando com alguns empresários, conversando com pessoas de outras regiões que foram implantadas alguns projetos e a gente tenta trazer essas ideias que deram certo, que já foram testadas e aprovadas para que seja implantada no nosso município. Mas como pré-candidato a vereador, se a pessoa chegar aqui e disser que vai trazer um projeto X, que ele é o salvador de tudo, no mínimo a pessoa está mentindo. Porque vereador não tem projetos. Não tem o poder. Não tem a caneta. A caneta Quem não tem, é. ele pode até levar o pleito da população, dos seus eleitores, na verdade, dos municípios em geral, e tentar aprovar uma lei municipal que faça que dê um suporte à população. Mas o vereador, sozinho, ele dizer que vai trazer um projeto que vai ser milagroso, que vai conseguir fazer uma coisa sozinha, é falácia. Porque ele pode tentar articular até com as pessoas que pensam o contrário para poder trazer coisas que sejam melhores para o município. Eu vou reformular, então, minha pergunta. Quando você chegar lá, qual é o seu primeiro requerimento? Isso aqui está faltando. Quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. O primeiro, tá bom assim? Um dos primeiros requerimentos que a gente tenta ter em mente é a transparência. Eu, como servidor público, eu sei que eu tenho que estar
parece até um absurdo, né? O meu imposto de renda, ele é descontado diretamente na fonte. Tudo que a gente compra, passa ali, se você vai ao médico, você pega, informa o CPF e vai também para a fonte. Aí quando chega no final do ano, no começo do próximo ano, você tem que declarar o seu imposto de renda. Ué, mas não já foi descontado direto na fonte? Por que essas informações não são passadas com clareza? Precisa o servidor ainda se sujeitar para fazer uma declaração? Não. O vereador também nem precisaria fazer essa fiscalização, porque as pessoas não alimentam o sistema como deveria alimentar. Era para o público ter acesso a todo tipo de informação. E um dos principais requerimentos vai ser a transparência de fato, não a transparência do faz de conta. Porque o que nós vemos é a transparência, foi prestado tanto, o contrato deu X em valores. Mas tem tantos aditivos ali naqueles contratos que quando você vai olhar tem 4 vezes mais do que o valor que era o valor originário. E isso a pessoa tem que, quando fizer os projetos ou até dispensa de licitação, não é porque dispensou a licitação que vai abrir toda oportunidade para qualquer tipo de contratação, não. Tem que prestar conta. E a população tem que ficar sabendo onde é que o seu dinheiro está entrando. Elisiário, vamos supor, e vai acontecer, você vai chegar lá. Mas aí, quando você chegar lá, o atual prefeito também chegou, continua. Certo. Você acha que vai ser oposição ou você está aberto para um diálogo e um apoio? A oposição não significa você ser inimigo. De jeito nenhum. Eu digo é para equilibrar. Tem que ter oposição para equilibrar o sistema. Aí tem pessoas que dizem, não, tudo, eu chegando lá, sendo de oposição hoje, tudo que ele pautar, eu vou dizer não. Não pode. É errado. Até as pessoas que estão com o atual prefeito hoje, os vereadores, era para certos projetos mandados para lá, era para eles dizerem não também. Mas só porque eles estão ali do mesmo lado, eles dizem sim. E isso não é saudável para o município. Nem para a democracia, né? Então, com certeza, não será aquela pessoa que votará apenas contra, mas sim de acordo com se vai trazer benefício ou não para o município, que é o principal. Que o vereador ele não está ali para representar ele próprio, nem para representar o partido, está para representar o povo. O povo que o elegeu e que tira também. E quem não elegeu também, né? Porque tem pessoas que administram ou quer fazer os projetos apenas para quem às vezes a gente acaba tendo mais afeição a uma pessoa que a gente não caminhou, que não votou, do que o que nós votamos e nos arrependemos, assim, amargamente. Sim, acontece, né? Acontece muito. Elisiário, o que te capacita a ser um vereador? Eu tenho um serviço prestado, como eu falei inicialmente, já dentro do social. E depois desse período, eu fiz faculdade de Direito, tenho pós-graduação, estou fazendo mestrado em Educação, estou prestes a terminar, que para o município é importantíssimo. Então, esses conhecimentos, tanto na vida pública, no meu trabalho, por onde eu passei, e o contato com as autoridades, com quem eu já tive, que traz todo aquele arcabouço de conhecimento, eu acredito que seja salutar para que nós possamos, no futuro, caso a população aprove e seja eleito, ter como fazer o trabalho com honestidade, que isso a gente tem que ter, e não cometer fraude eleitoral. Eu quero dizer fraude eleitoral em qual sentido? Você fazer promessa de um determinado plano e chega lá você age de forma diferente. Você engana os seus eleitores. E isso eu repudio veementemente. A pessoa tem que mostrar o que vai fazer e seguir aquela linha. Então eu não tenho essas duas caras. Quem me conhece sabe que eu sou sempre desse jeito. E possivelmente ninguém vai chegar para propostas escusas para o meu lado, porque sabe que não vai ter chance alguma.
Muito bem, Rose Vegete, boa noite, Selma e convidado Elisiário, boa noite, Rose. E Juvenal Barbosa diz assim, aproveitando para parabenizar pela ótima entrevista de hoje, mandando um forte abraço para a amiga Selma e para o amigo Elisiário e desejar-lhe uma exitosa caminhada na seara política. É isso mesmo, Juvenal, a gente deseja muito sucesso para todo mundo e eu aproveito para, mais uma vez, convidar aqui Isaías Regis, Sivaldo Albino, e também nos pediram para convidar o nosso, até agora, o único vice. Eu quero até saber dessa conversa. Nós temos um vice, que é o Ulisses Pereira, né? E também, Johnny Albino, estão pedindo para você voltar aqui, que o pessoal está com saudade de uma boa briga mesmo. Muito bem, Elisiário. Eu falei aqui no negócio, assim, e me toquei. Nós não temos vice no seu partido, ainda nessa federação, não tem nenhum nome, vocês estão construindo. Como é que está rolando aí nos bastidores? Está sendo construído. Está sendo construído. É tudo que eu posso dizer, mas o pré-candidato mesmo a prefeito, em breve ele vai estar divulgando um nome aí para a sociedade, que com certeza não vai se arrepender pela espera. Muito bem. Hoje nós temos uma polarização em Garanhuns, Isaías, Sivaldo. Muita gente diz que lá na frente vai ter todo um apoio para Gessinho. As pessoas estão tirando até Gessinho, já viu? Isaías, Sivaldo. E chega Gessinho bem tranquilo, com total condições de ir para a briga, porque eu acredito que vai ser assim, voto a voto. Vai ser complicado. Eu acho que a gente vai viver o que viveu essa última eleição, apertada. Você acha que Isaías, de repente, está assim, com outra figura, com outra roupagem, ele já começou a apertar a governadora? Você acha que isso não é criando uma narrativa nova? Como é que você está vendo? Como é que você está vendo isso? Olha esse riso. Gente do céu, gosto de ler alma, viu? Uma coisa que Isaías não é bobo, né? É um homem muito inteligente. Ao longo dos anos ele construiu e administrou o nosso município aqui, fez uma boa gestão, apesar de eu ter feito várias críticas à época. Porque normal, tem que ser feito. Não é porque certeza. A pessoa está governando, pode ser o melhor, mas pode melhorar mais ainda, então vamos tentar fazer 100%. Porque aquele negócio de fazer 99%, 98% não bate. Quando a gente tem o cargo público nas mãos e pode fazer 100%, então faça 100%. E eu vejo Isaías como uma figura muito boa, mas nós precisamos dele nos representando melhor lá na Assembleia. Porque a gente fica meio descoberto, né? Não temos representantes na Alep. Não Aí temos se ele sai. uma disjunção da governadora com o prefeito. Fica um pouco complicado para Garanhuns, né? Nós não temos quem faça essa ponte, né? Para melhorar o nosso município. Aí fica a briga da atual gestão. Não entra em consonância com o governo estadual, por consequente, as pessoas que têm na Alep também não têm acesso à governadora, aí a gente é quem sofre. Os munícipes são quem realmente fica levando tacada na cabeça. Você procura um hospital, aí não tem, aí não, porque é do estado. Sim, o do município, não saiu por quê? Não existe interesse assim, em dar uma tirada de evidência dessas questões políticas e focar na população. A população tem que ser o principal. Com certeza. Jamais o ego de briga política, isso a gente vê que Garanhuns tem andado nessa contramão e precisa ser corrigida a tempo. Precisa ser corrigida. E Josué, grande amigo e meu futuro vereador, Elisiário. E Sara Luna diz assim, eu tenho certeza que Elisiário fará um excelente trabalho em prol da população de Garanhuns. E a Delma Gama diz assim, esses dias
a escola Arthur Brasiliense Maia repercutiu com o áudio de uma criança de 6 anos pedindo ajuda a Gessinho Filho, porque o forro da salinha dele caiu e nunca ajeitaram, além de assalto na escola. Não sei. Isso é um absurdo, né? Recentemente o Gessinho fez um vídeo também, foi até o Sítio Cruz e mostrou lá o muro de uma escola, a escola acho que é Manuel Corrêa Evangelista, salvo engano, que caiu e ao invés de refazer esse muro, fizeram uma cerca lá, como se os alunos fossem pessoas para serem mantidas num curral, né, enjaulado numa cerca, ao invés de construir um muro e dar uma segurança e uma dignidade para aqueles alunos. Aí isso a gente vê que está a desejar, né? Nossa educação, não apenas a questão do não reconhecimento dos professores de pagarem salários dignos, mas também questão de estrutura. Eu, salvo engano, a escola Arthur Maia, como a gente chama sempre, né, Arthur Brasiliense, ela trabalha com crianças especiais. Sim, tenho absoluta certeza. Tenho absoluta certeza. E conheço a escola. Né, isso aí. E a Delma continua dizendo assim, a guarda não era para estar fixo nas escolas municipais, já que a escola é patrimônio público, adentro da produção. Qual seria sua opinião sobre armar a guarda? São 2 perguntas. Não deveria ter guarda na escola, já que os guardas são patrimoniais. E qual a sua opinião sobre armar a guarda? São 2 perguntas que ele juntou. Certo. Quanto ao patrimônio público, de fato, ele tem que ser resguardado. Seja de qual forma for, se existem pessoas habilitadas para manter o patrimônio, e a escola é um patrimônio público, e mais ainda, eu acredito que a guarda não deveria ficar apenas fora do expediente, mantendo a guarda do estabelecimento em si, mas ficar por ali até na hora do expediente mesmo, porque o principal patrimônio que nós temos são os nossos filhos que estão estudando ali. E vira e mexe a gente vê uma notícia de pessoas mal intencionadas que entram na escola, que bagunçam com as crianças, que chegam a fazer atrocidades e não encontram resistência alguma. E a guarda poderia inibir isso. Aí, complementando se a guarda... Sua opinião sobre armar. Sobre armar, eu já pensei muito sobre a guarda ser armada para dar uma ajuda na segurança pública também, apesar de não ser a missão preponderantemente da guarda a fazer a segurança pública, mas ela entra como coadjuvante na segurança. E havendo um treinamento, havendo toda a estrutura, porque nada de chegar e jogar uma arma na mão da guarda, porque não há a mínima possibilidade de armar uma pessoa dessa forma. Porque sempre que se fala em um tema polêmico desse, de armamento, aí se cria logo no imaginário das pessoas que tem que armar de qualquer jeito. Não. Se tiver que armar, que seja passando por todos os critérios de investigação social, ter treinamento, ver se a pessoa tem capacidade para poder botar a arma na mão de uma pessoa, porque não é qualquer pessoa que pode estar armada. Tem muita coisa em jogo. Tem que ter muito estudo, né, para poder ver isso, mas... É verdade. O patrimônio e as pessoas, principalmente, devem ser protegidas. E Ivo Mário diz assim, qual sua opinião sobre o voto de Fernando Rodolfo sobre a liberdade do deputado Brazão? É um tema muito polêmico, né, para se falar. Eu gostaria de nem adentrar nesse assunto, porque eu não acompanhei bem, mas pelo que me passa, o Brazão estaria envolvido no homicídio da Marielle. Marielle presente. Mas o voto em si não foi nem tanto por conta do crime que haveria cometido ali, que estaria envolvido, e sim por questões de prerrogativas do deputado, que ele teria que ser afastado porque estaria
de certa forma, atrapalhando o andamento do processo. Aí, quanto a isso, há uma certa discussão. Mas não é o certo mesmo se afastar para que a investigação possa continuar? Se ele tivesse envolvido, sim. O envolvimento no crime seria o suficiente para afastá-lo. Mas a questão da investigação de atrapalhar, aí seria mais uma narrativa. Talvez seja por isso que o deputado ele tenha votado como ele votou. Mas isso caberia a ele se explicar e não estar defendendo, até porque eu não tenho procuração dele para falar nesse sentido, mas eu acredito que tenha havido mais ou menos essa interpretação, essa leitura que ele tenha feito. Toda a minha admiração e respeito. Obrigado. E desejar aí que esse caminho seja realmente repleto de sucesso. Precisamos de pessoas boas nos bons lugares. Vamos continuar o nosso trabalho, né? Para que as pessoas continuem também se espelhando em boas pessoas para fazerem cópias, não de quem não tem representatividade ou que tenha bons exemplos, mas que as pessoas principais sejam aquelas que tenham dado algum fruto. E nós devemos nos espelhar nessas pessoas que deram frutos, assim como alguns, Jesus Cristo, né, que é a figura principal para o cristianismo. Dentro da política nós podemos ter algumas pessoas para copiar, mas não copiar na íntegra, mas sim dentro de certos parâmetros que possa trazer uma reflexão e um bom trabalho para todos. Diz que o inteligente copia e aprimora cada vez mais, né? Estende, então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente mais uma vez, fazendo com que esse programa seja um líder em audiência. Então, hoje, mostramos aqui essa personalidade com muito carinho. E, olha, Elisiário, eu estou muito, muito, muito feliz de ter recebido você. Eu acho que você é a representação mesmo da direita, consciente, equilibrado, sabe, ponderado. E eu acho que é isso que falta nas pessoas partidárias, né? Ter um equilíbrio, um meio termo. Então, assim, muito feliz, quero agradecer sua disponibilidade. Então, beijos, muito obrigada e até sexta-feira, se Deus quiser.